todos já na expectativa, porque nesse domingo, dia 6 de outubro, mais de 155 milhões de eleitores e eleitoras estarão aptos a comparecer às urnas para escolher os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador em 5.569 cidades brasileiras. Aqui em São Paulo, Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Tabata Amaral foram às suas. Já Pablo Marçal se envolveu em uma nova polêmica. Quem traz mais informações é o repórter Misael Mainetti. Todos os detalhes do Dia dos Candidatos nesse sábado. Misael, boa noite para você, bem-vindo e bom trabalho. Muita coisa para a gente comentar, muito boa noite a você e também a você que acompanha o Jornal Jovem Pan. A gente começa falando de Pablo Marçal, ele que teve agora aí, a justiça negou o pedido de prisão dele. Vou explicar o que está acontecendo. A gente viu, ao longo de todo o noticiário, Pablo Marçal usou as redes sociais dele para publicar um documento que seria falso. A justiça enxergou várias irregularidades neste documento que apontava que o candidato Guilherme Boulos do PSOL usaria drogas. Esse documento tem várias irregularidades que eu vou comentar já já. Mas depois da postagem desse documento, houve esse pedido de prisão de Pablo Marçal e a Justiça Eleitoral negou esse pedido. O juiz Rodrigo Capês, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, negou a prisão para garantir a ordem pública e determinou a suspensão do perfil do candidato Pablo Marçal, do PRTB, por 48 horas. Então o perfil dele, se você entrar, está suspenso. Mas já tem um perfil alternativo que não é oficialmente dele e que dá para acompanhar a agenda do candidato que está andando pelas ruas de São Paulo. Vamos falar novamente sobre esse laudo que foi publicado por Pablo Marçal. As principais inconsistências em relação a esse laudo que mostra ali que Guilherme Boulos teria usado droga primeiro, o nome do profissional, do médico que assina esse laudo, que é o médico José Roberto de Souza. Esse profissional já morreu e o nome dele está inativo no Conselho Federal de Medicina. Inclusive, uma das filhas desse médico fez um vídeo, colocou nas redes sociais, mostrando que a assinatura do pai dela é diferente da assinatura desse laudo. A filha dele tem a assinatura tatuada no corpo. A gente também tem outras inconsistências, como o número do RG de Guilherme Boulos, que tem um dígito a mais. E também tem o caso aí, para citar, de Luiz Teixeira da Silva Júnior, que é sócio da clínica Mais Consultas. Essa clínica assina esse laudo. E a gente vê que esse homem, Luiz Teixeira da Silva Júnior, ele aparece ao lado de Marçal em várias fotos nas redes sociais. Inclusive, em uma das fotos, ele usa um jaleco do Einstein, do Hospital Israelita Albert Einstein, mas o Einstein também já emitiu uma nota e disse que não tem vínculo nenhum com este profissional, que inclusive já foi acusado de falsificar aí o diploma de medicina. São várias, portanto, as inconsistências em relação a esse laudo. Por conta disso, hoje vários políticos e personalidades se manifestaram contra Pablo Marçal e a gente vai ver a manifestação dos principais candidatos à Prefeitura de São Paulo em relação a esse laudo que seria falso. Acompanhe. Pablo Marçal é um homem condenado, com um histórico muito pesado e que só sabe criar mentira, só sabe atacar para poder aparecer, para que tudo seja em torno dele. Se for confirmado que aquele documento é falso, isso é muito grave, gente, isso é motivo de prisão. E eu falo disso, apesar de ter sido um ataque contra um adversário, porque eu fui a primeira que teve coragem, dignidade de atacar Pablo Marçal, de mostrar quem ele era, sem fazer conta eleitoral. Esse homem é um perigo. E é um perigo porque ele representa o que há de pior. Não é na política, não, é na sociedade. A farsa foi desmascarada em poucas horas. Agora, o que a gente espera é que a justiça tome as medidas cabíveis. A gente já entrou na justiça eleitoral, já entrou na justiça criminal. O que a gente espera também é que a verdade circule mais do que a mentira circule. Melhorou? Isso é muito importante nessa reta final, para que uma mentira tão abjeta, uma mentira tão baixa, tão sem princípios, não interfira na disposição do eleitor nas urnas. Um ato criminoso
Você tomar uma atitude dessa, alguém que está disputando a maior cidade do país, a maior cidade da América Latina, qualquer local, né? Mas quando você vem para uma disputa de uma cidade com essa importância, evidentemente se torna algo muito mais grave. Você tem essa capacidade de forjar um documento e publicar. O que acontece? O nível de bandidagem é tão alto que ele coloca os seguidores dele reproduzir a mentira, quer dizer, ele traz as próprias pessoas que gostam dele, que seguem ele, para poder reproduzir um ato criminoso. Mas a expectativa é que a justiça seja muito prudente, porque isso, além de ser um ato criminoso, é um ato que fere de forma veemente a democracia. Você acompanhou aí então, né, alguns depoimentos de candidatos e outras pessoas em relação ao que vem acontecendo com o Pablo Marçal. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, intimou o Pablo Marçal a prestar depoimento porque o candidato à Prefeitura de São Paulo utilizou o X, o antigo Twitter, para fazer essa mesma postagem. Lembrando que o X, teoricamente, continua inativo, não está funcionando, então Marçal também tem que se explicar contra isso. Agora a gente continua a nossa participação no Jornal Jovem Pan, falando sobre a agenda dos candidatos, agenda que eles cumpriram um dia antes da eleição. A gente começa falando sobre Ricardo Nunes, ele que é atual prefeito de São Paulo, candidato à reeleição pelo MDB. Ele esteve com moradores de São Miguel Paulista e estava acompanhado do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, onde você viu aí também o posicionamento deles em relação a Marçal. Seguimos agora com Boulos, candidato Guilherme Boulos, do PSOL, fez uma caminhada na Avenida Paulista, acompanhado da vice, a petista Marta Suplicy, e também do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, essa caminhada que aconteceu na Avenida Paulista. E seguimos para Tabata Amaral, a candidata Tabata Amaral do PSB, fez uma caminhada pela Vila Missionária, que é a zona sul de São Paulo, onde ela cresceu, e Tabata estava acompanhada do vice-presidente Geraldo Alckmin, da segunda-dama Lu Alckmin e também do ministro do empreendedorismo, Márcio França. José Luiz da Atena não cumpriu a agenda hoje, não teve agenda divulgada, e Pablo Marçal, pelo que a gente conseguiu checar nesse Instagram não oficial de Marçal, é que ele está fazendo uma caminhada pela cidade de São Paulo e termina essa caminhada amanhã na escola onde ele vota. Volto com você no estúdio. Perfeito. Misael Manetti com os candidatos à prefeitura aqui de São Paulo. Bom trabalho para você. Daqui a pouquinho você retorna aqui no Jornal Jovem Pan. O candidato José Luiz da Atena, daqui a pouco a gente acompanha, gravou um vídeo. Ele não teve compromissos públicos, mas gravou um vídeo fazendo críticas a Pablo Marçal. A gente acompanha agora no Jornal Jovem Pan. Eu avisei que esse Pablo Marçal era um risco terrível à democracia, destruindo individualidades com acusações falsas, atacando pessoas com acusações falsas, com a lei eleitoral permitindo que ele usasse o seu processo de comunicação de massa, a internet. E nós, jornalistas e radialistas, tantos outros, se afastaram da profissão e ele não se afastou da dele, usando debates para fazer cortes inomináveis, jocosos e, às vezes, de acusações graves e nenhuma delas fundamentada em provas. Ele vai pagar na justiça comum, vai pagar na justiça civil, já pagou, perdendo 18 processos contra mim na justiça eleitoral e vai pagar muito mais na justiça criminal por essas acusações falsas. Essa é a grande realidade. Esse cara simplesmente se promoveu contra as individualidades e o coletivo que se chama democracia. Bom, aí a fala de José Luiz da Atena. Daqui a pouquinho a gente destaca a última pesquisa da Datafolha. Antes vou chamar o Cristiano Vilela comentando os destaques desse sábado. Tudo bem, Vilela? Boa noite para você, bem-vindo. Aliás, você tem não só o lado do analista político, mas também do direito eleitoral. Então, as questões envolvendo esse caso nesse sábado são muitas as questões, não é, Vilela? E o sábado foi agitado nessa véspera da eleição. Boa noite, bem-vindo. Pois é, Tiago, uma ótima noite a você, todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Esse sábado ele foi realmente a cara da eleição paulistana. Cheia de mudanças, cheia de nuances, um clima de muita polêmica, como foi durante todo esse processo eleitoral. E especialmente nesse caso envolvendo
a declaração de Pablo Marçal, ou o fato de ter mostrado ali um documento que foi considerado falso, é algo que realmente foi o assunto que polemizou o dia e que poderá, claro, ter consequências. Temos que analisar quais as consequências que isso terá do ponto de vista eleitoral, se vai ser positivo, se vai ser negativo, quais as consequências virão desse episódio e também, naturalmente, as consequências jurídicas, porque o próprio candidato Boulos já ingressou com medida na seara eleitoral. Marçal teve algumas restrições no dia de hoje em relação às suas redes sociais. E se espera que haja ainda o prosseguimento disso, com uma análise ainda do ponto de vista eleitoral e também do ponto de vista criminal, em se confirmando a falsidade desse documento. Pois é, e Vilela, o que pode acontecer com o candidato? Porque, de uma certa maneira, ele não vai sair, obviamente, das urnas, né? Se houver qualquer decisão judicial até esse domingo, que talvez seja difícil, né, em relação à justiça eleitoral, mas a candidatura fica, entre aspas, né, sob o júdice, não sei nem se esse é o termo. Se ele for para o segundo turno, sempre haverá algo que pode acontecer no decorrer da campanha para o segundo turno e, eventualmente, se ele for eleito, né? Olha, Thiago, no caso de Pablo Marçal, vai estar na urna normalmente, o eleitor que quiser votar no Pablo Marçal vai poder votar normalmente, não há óbice nenhum com relação a isso. Não há nada que possa acontecer de hoje para amanhã, nem num curto prazo. Então, até se ele for para o segundo turno, poderá participar normalmente, seus votos serão contabilizados normalmente. O que poderá, diante desses episódios, é responder a uma ação, tanto do ponto de vista criminal, como uma ação de investigação judicial eleitoral, que poderá trazer futuramente as consequências de inelegibilidade, de cassação e tudo mais. Agora, isso é algo futuro e incerto. O fato é que para esse processo eleitoral, para o eleitor que vai às urnas, não muda nada, Pablo Marçal participa normalmente do processo eleitoral. Claro, e politicamente, hein, Vilela? É uma estratégia que pode ser considerada duvidosa, houve críticas de todos os demais candidatos em relação ao que a gente vem acompanhando, inclusive, como você falou, né, a campanha foi muito marcada por baixaria, baixo nível e até violência. Pois é, Thiago, esse é o ponto que a gente vai poder analisar, poder conferir realmente amanhã, porque, de fato, Pablo Marçal vinha nos últimos dias recuperando um pouco de fôlego. Você vê que, inclusive, ontem aqui na Jovem Pan, entrevistando o diretor do Instituto Paraná Pesquisas, ele vinha fazendo essa observação, Murilo Hidalgo, representante do Paraná Pesquisas, fazendo essa observação que Pablo Marçal vinha num crescente nessa reta final. E aí é importante a gente analisar o quanto isso vai repercutir, positiva ou negativamente, ao seu eleitorado. Se essa curva positiva será mantida ou se esse episódio, de alguma forma, poderá macular essa reta final de campanha do candidato.